Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o Daniel Bo, diretor de design de estampas na Lululemon, uma das maiores marcas de moda do Canadá. Antes de mudar para Vancouver, ele já morou em Barcelona, em Berlim, em Nova York, 2 vezes em Paris e no Rio, que é sua cidade natal. Sua carreira começou na Osklen, como designer de estampas. Depois disso, ele embarcou no mestrado em design de moda em Barcelona, o que deslanchou sua carreira internacional. Ele já ilustrou para grandes marcas como Nike, Kate Spade, Calvin Klein e também já foi gerente de design de estampas para acessórios na Kenzo. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers? Eu acho que mochilas é um estilo de vida, né? Eu acho que todo mundo se encontra pelo mundo. Então, provavelmente, alguns dos mochilas que assistem o seu programa eu conheço ou ainda vou encontrar na minha vida. Então, bem-vindo à vida de mochilers. Quem fez a conexão entre o Daniel e eu foi a Natália, que já entrevistei aqui também. A Nath, ela mora em Vancouver, também é designer de estampas. Ela falou muito durante o podcast, do Daniel, que era uma inspiração para ela. E hoje eu tô aqui, né, te entrevistando e vou tentar extrair o máximo de conhecimento e da tua experiência para passar pro pessoal que escuta o podcast. Então acho que vai ser bem legal. Então, vamos começar pelo presente. Conta pra gente um pouquinho do que tu faz atualmente aí em Vancouver. Então, eu me mudei para Vancouver para trabalhar no Lululemon. Eles me contrataram quando eu estava trabalhando em Paris. E a Lululemon é uma marca que é uma mistura de moda esportiva com fashion. Então, se você pensar, é um sabor diferente, mas se você pensando na Osklen, que tem um ponto de vista esportivo, mas eu acho que é mais fashion do que a Lululemon, tem essas misturas de duas coisas, sempre teve bem presente na minha carreira. E na Lululemon eu sou responsável pela equipe que desenha as estampas, os jacares, todo o knitwear, e nas tecnologias dentro do knitwear bem avançadas que a gente tem, chamado SenseKnit, o Seamless, todos os tratamentos assim, de wash e de dyes nos tecidos. Então, no final, qualquer arte ou benefício, qualquer criação em cima de um tecido, ou criação de tecido que tenha algum tipo de arte, é a minha equipe que desenha. E como que surgiu a tua paixão pelo design de estampas? É engraçado, eu estudei design gráfico na PUC, então assim, nunca fui uma pessoa apaixonada por moda, ou que achei que eu fosse trabalhar em moda, ou que vem de uma família de moda. A minha família, a minha mãe e a minha tia, a minha avó eram pintoras de porcelana, então moda não era realmente uma possibilidade para mim. Caramba, mas já era uma família de artistas então, porque pintar porcelana é uma coisa muito delicada, né? Sim, eu cresci nesse ambiente onde todo mundo, as mulheres da minha família eram pintoras e os homens eram ou médicos ou advogados. Então, eu acho que como eu era o mais novo, eu tenho um outro irmão, mais 2 primos, e fomos criados os 4 meio juntos, eu acho que eles focaram tanto nos outros 3 em ser advogados e médicos que eu consegui passar por debaixo do portão e ser artista. Interessante. Muito Ninguém bom. tava olhando, eu fui lá e entrei. Interessante. Então, mas como é que surgiu, assim, quando que tu começou, de fato, a trabalhar com estamparia? Quando tu estudou design gráfico, né? Na faculdade, tinha alguma matéria de estamparia pra moda ou não? Cara, pode até ser que tivesse na época, mas eu não tinha o menor interesse, pra ser sincero. Eu gostava de pintar, eu fazia os cursos do Alarcão, do Renato Alarcão, de ilustração e tal, de aquarela. Então eu gostava de pintar, gostava de desenhar. Eu sempre fui aquele cara no segundo grau, mesmo na faculdade, quando todo mundo era aquele... É engraçado no design gráfico, né? Porque você é a pessoa que desenha no seu universo, né? Segundo ensino médio. Aí você vai para a universidade e aí, é um nível mais alto de quem é o cara que desenha, né? E eu sempre fui o cara que desenha todas essas coisas, até na universidade. Então eu sempre fui muito atraído pelo perfil de ilustração e coisas assim. Então eu achava que eu ia ser o ilustrador de livros infantis, para ser sincero.
E aí eu tinha um amigo meu que trabalhava na Washington, estava saindo de lá porque ele estava interessado em outras coisas. É, e ele me convenceu que eu tinha que entrar. Na época, Richard tinha me contratado também para fazer um projeto para eles, para talvez me contratar. E eu falei, cara, não sei nada de moda, não tenho muitos interesses em moda particularmente, mas eu gosto de pintar. Se você quer me contratar para pintar, com o maior prazer. Vou pintar e você me paga para isso, ótimo. Mas, sabe, não é uma coisa que eu tinha muito interesse. E aí, eu cheguei na minha entrevista e eu trouxe o meu sketchbook, eram todas as minhas pinturas e tal, juntos. Eu tive uma troca, uma conversa muito legal com a diretora da Austin, a Amélia, que na verdade era a irmã do Oscar. E ela falou, não tem problema você não saber nada de moda ou nada de estamparia ou não saber fazer um repeat. Eu gosto do seu trabalho, gosto da sua pintura e você aprende aqui. Então ela me contratou, foi difícil no começo aprender um pouco as limitações e tal, mas no final eu me apaixonei pela liberdade que a estamparia te dá, porque você começa a trabalhar tanto no começo da coleção que ninguém sabe muito bem o que vai ser, então você ajuda realmente naquela parte do princípio, do conceito, no significado. Então, na minha opinião, eu acho que a parte mais artística da moda, onde você tem mais liberdade, tem mais profundidade, é mais conceito. E aí todo o resto da coleção meio que baseada naqueles fundamentos que você criou. Meu primeiro emprego como estilista, eu entrei direto como estilista, não entrei como assistente. Eu fui assistente numa empresa de tecidos, lá na minha cidade, em Joinville. E que uma empresa realmente só de tecidos, que não tinha parte de produção de peça nenhuma. E aí, quando eu fui trabalhar na Malve, eu fiquei, assim, surpresa com o processo de criação, que tudo começava realmente com o rapor, né? Com a estampa corrida. Então, isso foi bem interessante. Lembrei disso agora que tu falou. E que interessante que você começou na Osklin, que é uma marca de luxo, né? E continuou nesse caminho. Essa era até uma pergunta pra mim. Você era daquela pessoa que tinha, assim, estratégia. Eu vou entrar. Meu sonho é trabalhar numa marca de luxo. Mas, pelo que eu entendi, foi acontecendo, né? E aconteceu que você acabou indo pra Europa também pra trabalhar numa marca de luxo. Achei interessante isso. E minha pergunta para ti é assim, você trabalhou por um ano na Osklin, mais ou menos, né? Pelo que eu... Foram uns 3 anos quase. 3 anos? Acho. Então minha pesquisa ficou meio errada. Mas, assim, o que te motivou a fazer o mestrado na Europa? Foi mais a vontade de viajar para outro lugar, de morar fora? Ou foi mais a vontade de realmente estudar de novo? Pra ser sincero, eu amava a Austin, amava trabalhar lá, ainda amo tudo que eles fazem. Várias pessoas que estudaram comigo, algumas delas assumiram o meu trabalho quando eu saí, e eu acho que eu via que eu era jovem, eu tinha 23 anos, uma coisa assim. Eu tinha acabado de sair de um estágio, já na Austin, porque eles queriam contratar um designer fixo, mas eu acabei sendo contratado como estagiário, porque eu não estava na faculdade, mas eles queriam muito que fosse eu, então eu já entrei meio que contratado. E aí eu sentia que tinha uma avenida, sabe? Muito rápida, assim, tipo, posso fazer isso o resto da minha vida. Amo essa empresa, eu sou super orgulhoso do resultado, né? De poder fazer parte dessa comunidade, dessa família, e eu ainda acho que a Osklin é num patamar internacional, uma das melhores marcas do mundo, mesmo que não tenha a visibilidade que merece. Só que eu falei, cara, tem 3 anos, é isso? Aí eu comecei a fazer, eu fiz alguns trabalhos que, eu acho que foi até a primeira vez que eu acho que foi capa da Vogue, capa de uma revista chamada Surface, que era falando sobre estamparia, o futuro da estamparia, com trabalhos meus, que eu fiz para a Osklin, e eu falei, putz, que legal, sabe, Vogue, Elle, capa disso, capa daquilo, um monte de celebridades, umas coisas que eu fiz. Eu falei, e agora? Você vai ser minha vida isso? Entendeu? Então eu vi a oportunidade de, eu vou jogar tudo para cima e ver o que fazer. E aí eu literalmente perguntei quem já morou fora, um menino falou que ele morou em Barcelona,
eu fui me inscrever nesse mestrado, fui rejeitado 3 vezes, que eles falaram, não, você não estudou moda, esse é um mestrado em moda. Aí eu falei, não, olha, você não está entendendo, eu vou fazer esse mestrado, vai acontecer. Aí eles, não, olha, a gente acha que você não vai dar conta. Eu falei, olha, vocês não estão entendendo, eu vou para esse mestrado. E aí eu liguei para a diretora do curso, falei, olha, eu entendo do seu ponto de vista, mas e por isso que eu tenho que estar nesse mestrado. E ela falou, tá bom, vem. E hoje em dia ela me contrata para dar palestra nas universidades que ela se mudou. Olha e tal. Só. E dar cursos para ela, sabe, para as equipes dela e tal. E você falava espanhol nessa época ou não? Não falava espanhol, não falava catalão. Mas eu também mudei para França sem falar francês, entendeu? Então sempre fui me virando. E como é que é hoje em dia o teu nível de línguas diferentes, de francês, de espanhol? Você tem facilidade de aprender línguas? Eu acho que sem querer, eu acabei tendo que aprender todas elas. Então, assim, eu aprendi espanhol, fui casado com uma esposa espanhola por 5 anos e aprendi catalão quando estava morando em Barcelona, porque você meio que pega no ar. Depois eu fiquei fluente em francês, morando na França, mas aprendi também italiano, porque eu ia muito em viagem para a Itália. Entendeu? Então, e claro, o inglês aqui. Então, você vai pegando, assim, né? Eu acho que essa coisa do brasileiro de falar, olha, tem um desafio, a gente está acostumado com desafios grandes e a gente não tem medo, né? Com certeza, então... com certeza. Então, aí você finalizou esse mestrado e logo depois você conseguiu emprego num estúdio local aí de Barcelona, pelo que eu vi, né? Esse designer não é conhecido muito fora da Espanha, mas ele é um designer muito importante na Espanha. O nome dele é José Castro, e ele era era um prodígio, assim, e ele era também uma cria do McQueen, que foi, mesmo quando eu não entendia muito de moda, era a marca que eu achava interessante. Entendeu? Alexander McQueen. Então, trabalhando para ele, a gente estava fazendo um trabalho, fazendo um desfile em Paris, a Semana de Moda em Paris, bem dramático, bem dark, bem gótico, assim. E eu entrei e convenci ele que eu tinha que liderar a equipe de estamparia dele, não sei como. E ele chegou e ele viu meu trabalho no sketchbook, ele deu uma palestra na universidade, no nosso mestrado, e aí ele me viu e aí queria conversar comigo, e eu convenci ele de que tinha que me contratar como gerente, não como designer. Não sei como eu consegui. Mas... então, o trabalho que a gente estava fazendo era muito alto nível, ele fazia muita colaboração com celebridades, empresas. Na época, Sex and the City é uma coisa muito importante e elas estavam usando roupas dele, que a gente fazia, então com muita visibilidade, muita celebridade vindo no estúdio o tempo todo, Neiman Marcus querendo comprar as coleções. Então, ele não é conhecido fora, mas ele é um designer muito importante lá e a gente trabalhava tipo sem limite de dinheiro, assim, tudo pode. Caramba! Então foi bem legal. Voltando um pouquinho pro mestrado ali, foi realmente muito puxado? Eu acho que foi difícil o lance da língua e com certeza eu teria aproveitado mais se eu entendesse um pouco mais de moda. Mas era o que eu precisava fazer. Eu não tinha a menor ideia do que era, então, entendeu? Trabalhar com moda. E no final eu voltei para a estamparia, que era onde eu me sentia mais confortável. Mas eu acho que para mim é um sentido de... Eu tendo vindo de design gráfico e não ter estudado moda, literalmente, eu acho que eu precisava me autenticar, quase que me provar que eu podia fazer aquilo, que eu pertencia a esse grupo, né, a essa comunidade. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua experiência como empreendedor, autônomo. Eu vi que você teve um estúdio... enquanto você estava na Europa, me corrija se eu estiver errada, chamada Dois Gatos, que foi aí que você trabalhou com várias empresas diferentes, como a Nike, a Kate Spade, a Calvin Klein. O que te motivou a abrir essa empresa e depois o que te motivou a voltar a trabalhar para outras empresas, como funcionário? É engraçado, depois de Barcelona o pessoal é muito, assim, aberto, né? A experiências e tal. Eu não queria um emprego, então eu lembro que na época a Bershka ficava me mandando meu e-mail querendo que eu trabalhasse para eles, e eu nem tinha visto, entendeu, para trabalhar.
E eu falava, olha, não acho que vai ser pra mim, não tô muito interessado, entendeu? Aí você tinha que pegar um ônibus de, sei lá, 2 horas todo dia de manhã pra poder chegar na Bershka e tal. Eu falei, cara, eles eram bem comerciais também. E por mais que eu adore a marca e comprei muita coisa da marca, na época eu não queria um emprego, entendeu? No mesmo sentido. Então eu falei que na época eu me casei também com uma mulher espanhola, a gente passou 5 anos juntos, e eu pensava, eu quero viajar o mundo, a gente queria viajar o mundo e a gente queria que alguém pagasse por isso, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Então a gente descobriu que se eu cobrasse muito caro por uma estampa e fizesse estampas muito legais, as empresas pagavam, sabe, o suficiente para um mês de aluguel, entendeu? Em uma estampa que, assim, eu fazia em 2, 3 dias. Uhum. Então a gente falou, como é que a gente vai pagar nossas viagens? Então a gente começou a fazer isso. E a gente, na cara dura mesmo, a gente começava a ligar para as marcas. Então eu chegava em Paris, ligava para Jean Paul Gaultier, literalmente o telefone que estava no site, e convencia de que eles tinham que me encontrar e que eles tinham que fazer uma reunião comigo. Eles, tá bom, você pode vir quarta-feira? Tá bom, quarta-feira eu tô aí, com as minhas estampas, entendeu? Caramba! E aí alguns deles ficavam querendo me contratar, eu falei, não, não, não tô interessado, eu só quero vender os trabalhos, entendeu? Você quer que eu desenhe uma coisa pra você, mais caro, ou você quer comprar alguma das estampas que eu já fiz, Aham. Muito entendeu? caro quanto? Posso te perguntar, tu se sente confortável em falar? Cara, na época eu cobrava tipo 1.500 euros por uma estampa, que é ridículo, assim. Eu não sei se hoje em dia eu cobraria o mesmo ou mais, mas na época 1.500 euros era mais do que eu precisava para me sustentar, entendeu? Uhum. Pelo que eu vejo, assim, dos estúdios que trabalham com grandes quantidades, estampas mais simples, pelo que eu pesquisei, tá na faixa de 300 euros, mais ou menos, uma estampa. Mas o teu perfil que tu criou, imagino, era diferente, é uma coisa mais artística, né? É, eu sempre foi para mim importante fazer. Eu queria criar uma estampa que as pessoas fossem lembrar, entendeu? Tanto na Oscar, em qualquer lugar. E talvez, eu espero que as pessoas ainda lembrem, assim. Uhum. Na Lululemon, e eu falo isso para os meus designers também, eu falo, você tem que deixar a sua marca no mundo, sabe? Você é um criador. Se você é uma, como ele chama, cog no wheel, né? Eu não sei nem como traduzir isso em português. Se você é uma cog no wheel, todo mundo pode te substituir por outra, entendeu? Então você tem que ser especial, sabe? Tem alguma coisa que vem de você que só você pode fazer. Você é o melhor em ser você mesmo. Então, o meu trabalho com meus designers, eu até estava numa reunião agora de final de ano, de avaliação como designer, e ela falando, eu quero entender o público consumidor do Lululemon. Eu falei, não, 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 não. O público tem que entender você, entendeu? Tem alguma coisa que você faz que só você sabe fazer e que alguma pessoa vai se apaixonar por isso. Então, o público vai vir atrás do seu trabalho. Ele vai te descobrir, ele vai seguir o seu trabalho na loja sem saber que é você, Uhum. entendeu? Então, assim, não se preocupa tanto em se adaptar aos outros. Deixa isso comigo, que eu vou manter as rédeas do que é a coleção, do que é a Lululemon, do que significa a marca. Eu quero que você se descubra como criador. Então, por essa tua época, esse teu capítulo como nômade digital, você viajou mais pela Europa ou também pela América do Sul? Como é que foi? Então, a gente começou em Paris, um pouquinho em Barcelona, depois a gente foi para Paris, a gente passou uns 2 anos e meio em Paris. E aí a minha ex estava cansada de Paris e tal, ela não tinha gostado muito, e a gente decidiu, vamos para Berlim, parece que tem uma cena internacional lá. Eu comecei a trabalhar fazer exposições também individuais como artista, aí me chamaram para fazer uma exposição individual no Rio, na galeria do Gilson Martins, e aí eu fiquei trabalhando lá. Ao mesmo tempo a gente começou a fazer feiras, porque a gente descobriu que era um jeito de ganhar muito dinheiro rápido, né, na Première Vision. Aí a gente foi para Berlim, passou uns 7, 8 meses em Berlim. Aí depois a gente foi para Nova York, passou uns 2 anos e meio indo para Nova York. Aí, como a gente tem um visto de turista só, a gente passava. A empresa ainda estava fundada no Brasil, então eu não estava fazendo nenhum negócio lá de maneira legal. As pessoas, eu Uhum. mostrava o trabalho, elas iam no meu site e compravam a estampa do Brasil. Então não tinha nenhuma troca de dinheiro, não era um negócio. Então a gente achava esses caminhos assim para conseguir ver. E aí depois a gente se separou e eu descobri, nessa época a gente já tinha
um designer trabalhando com a gente da Espanha, porque a gente não conseguia dar conta, quer dizer, eu não conseguia dar conta, porque ela não desenhava, ela era só mais de gerente. E a gente tinha um pessoal de vendas, uma equipe de vendas, tipo, 1, 2 pessoas que a gente contratou de galerias de arte, porque a gente queria uma atitude específica, entendeu? Quando você está lidando com clientes e tal. Então eram pessoas acostumadas a vender arte, não vender estamparia. E aí depois que a gente se separou, eu me dei conta, falei, eu não quero ter uma empresa, eu não quero ser um chefe, entendeu? Aí eu falei, cara, acho que eu quero um emprego, entendeu? Aí eu mandei um e-mail para, assim, um pouco pro mundo, assim, os contatos que eu tinha pelo mundo. Falei, olha, depois de 10 anos nessa rota, eu tô disposto a aceitar um trabalho, aceitar um emprego. Aí algumas pessoas me fizeram ofertas, algumas nos Estados Unidos, algumas em Paris, e aí Kenzo me pareceu mais interessante, e eu fui para Kenzo. Eu achei interessante, eu li numa reportagem da época, eu acho que era da época, que fez contigo, Ah, que sim. você comentou nessa entrevista que a Kenzo te permitia, tinha um contrato contigo que te permitia fazer trabalhos pontuais para outras marcas. Como que foi isso? É uma coisa da própria Kenzo ou foi uma coisa que tu negociou? Cara, eu sempre eu tive alguns lugares, assim, eu tive muita sorte com os meus chefes. Eu tive um chefe incrível na Kenzo. Ele era um cara incrível e a Nike me contatou enquanto eu estava na Kenzo e falou, olha, a gente quer fazer um trabalho com você. Eu perguntei para ele, ele falou, tudo bem, faz aí. E ao mesmo tempo ele me botava em trabalhos que não eram necessariamente o meu departamento, mas que ele queria alguma coisa especial. Então eu criei coisas customizadas, por exemplo, para o Aras de um dos herdeiros do grupo Louis Vuitton, entendeu? Caramba! São, assim, os projetos muito interessantes. Eu desenhei as echarpes para o time dos Jogos Olímpicos de Paris, quando eles estavam na candidatura, entendeu? Nossa! E, assim, nenhum desses projetos era para eu fazer. Ele só gostava de mim, a gente se dava bem, e ele, Daniel, eu quero que você faça esse projeto. Eu desenhei gravatas pro presidente da França, para usar em eventos oficiais, Ah, eu quero entendeu? foto disso. Tu tem foto? Manda pra mim. Tem até uma história engraçada, porque quando eu desenhei a gravata, imagina quantas pessoas têm que aprovar a gravata para o presidente usar no evento oficial, né? Porque o terno é o terno básico, a gravata é a única coisa que você pode estar mandando a mensagem. E claro, eu sou brasileiro, né? Então, assim, as cores da França eu sei, mas quando eu mandei a gravata, eles, olha, Daniel, linda, adorei e tal, não sei o que, super aprovada. Mas a ordem das cores da bandeira tá errada. Então eu falei, olha, gente, eu sou brasileiro, que vocês querem que eu faça o quê? Entendeu? Não sei. Aí eu inverti a ordem. Porque eu botei tinha umas linhas assim, diagonais, e aí Aham. quando tá vertical, tem uma ordem específica que eles têm que botar as cores. Ah, entendi. Entendeu? Caramba, que loucura. Bom, então você foi pra Kenzo. E aí, agora você está na Lululemon, né? Lá na Sim, Kenzo você já era gerente e agora no Lululemon você é diretor. sim. Como você tá nesses cargos de diretoria, eu imagino que você tem bastante experiência com contratação. E Uhum. também imagino que muitas pessoas te abordam pelo LinkedIn, enviando currículo, entrando em contato. Então, eu queria saber de ti, assim, quais são os pontos principais que te chamam a atenção em um currículo, em um portfólio? Como que os ouvintes aqui do Moda na Mochila podem fazer para se destacarem no meio da multidão de aplicantes? Eu gosto de pessoas que têm um ponto de vista, que têm uma opinião sobre as coisas. Então, assim, é, eu acho que em estamparia, às vezes você acaba tendo. Eu falo que se você tem uma estampa que todo mundo design by committee, né? Que todo mundo dá uma opinião, ela acaba como ou tipo white bread, né? Tipo pão de forma, ou como um Frankenstein, que é tipo ou você tem nada que ofenda ninguém e ninguém gosta daquilo, ou você tem todas as melhores ideias juntas e aquilo vira um Frankenstein de ideias, entendeu? E é, e isso acontece muito em estamparia, porque tem muita influência às vezes, do diretor comercial, merchandising, de vendas e tal, não sei o quê. E eu protejo muito os meus designers disso. Eu não quero que eles pensem em nenhuma dessas coisas, não quero que eles pensem em tempo,
Falei, olha, eu quero que vocês façam um trabalho incrível, e tudo que se importa. Porque todo o resto eu consigo organizar em volta de o trabalho ser incrível. Entendeu? Mas eu não consigo consertar um trabalho se ele não é impactante o suficiente. Então é isso. Eu quero... nem todo mundo vai servir para toda empresa. E se eu fiz vários projetos, eu comentei com você antes que eu fiz, na época que eu vim para a Lululemon, eu estava em processo na Givenchy, eu estava em processo na Karl Lagerfeld, ele tinha acabado de morrer, eles queriam revigorar a marca. E eu era muito claro, falei, olha, se eu for para a sua marca, eu quero fazer isso. E eu mostrava para eles o projeto. Se não é isso que você quer fazer, contrata outra pessoa. Entendeu? Porque eu acho que é a pior coisa você trabalhar e não estar orgulhoso do trabalho que você faz. Então, assim, eu quero que você se arrisque. Entendeu? Eu quero que você mostre o seu ponto de vista nas coisas, que você tenha uma personalidade, que você é único. Entendeu? Que você vai adicionar uma coisa à minha equipe que eu não tenho. Entendeu? Que você consegue cumprir os briefings profissionais e tal, tipo, você e qualquer um, entendeu? Então eu quero isso, eu quero alguém que tome riscos, entendeu? E eu acho que também, eu sempre falo isso quando palestras em universidades, eu falo, olha, se você quer desenhar para Chanel, ou para Dior, ou para Kenzo, desenha para eles, você não precisa que eles te contratem, entendeu? Se você é um atleta, você treina antes de ser chamado para as Olimpíadas, entendeu? E quando você é chamado para as Olimpíadas, você já está naquele nível. Então, se você quer desenhar para a Kenzo, ou a Osklen, ou a Farm, que seja, desenha para eles não precisam te contratar para aquilo. Você sabe o estilo deles, você sabe como eles gostam de desenhar, desenha coisas, sabe? Crie coisas que estão naquele nível, que encaixariam ali, bota o nome Farm, faz um mock-up, bota no seu Instagram, que eles vão ver uma hora, eles vão falar, vem cá, vamos parar de desenhar para outras pessoas parecendo Farm e desenhar para mim diretamente. Entendeu? Você está mostrando para eles, olha o que vocês estão perdendo. Entendeu? E eu passei uma época que eu tava explorando outras marcas e tal, eu falei, cara, qual é o sabor do momento? Aí eu tava adorando as coleções da Gucci, né, quando eles tinham feito aquela nova revolução na estética deles. Aí se você olhar no meu Instagram, tem um monte de coisa da Gucci. Por quê? Porque eu tava com vontade de desenhar para eles na época. E aí depois eu falava, não, vamos trocar agora. Como seria o Daniel Bo desenhando para Givenchy? Aí eu desenhava coisas que eram estilo de Givenchy. Tô nem aí se eles compraram ou não, se eles contrataram ou não. Eu desenhei coisas que encaixariam naquela coleção, na estética, e foi divertido para mim. E aquilo me serviu para abrir outras portas em outros lugares, entendeu? Interessante, uma ótima dica isso. Muito bom. Eu lembrei, a Doris Trapto é uma escritora brasileira. Ela tem o livro Inventando Moda, um livro bem conhecido no mercado, para quem é estudante de moda no Brasil. Eu entrevistei ela aqui já e ela falou a mesma coisa. Se você quer trabalhar para a Maison Margiela, faz um portfólio para a Maison Margiela. Bem interessante, então, tá parecido aí os pensamentos. E o que tu acha dessa questão das pessoas abordarem pelo LinkedIn, mandarem mensagem? Eu pergunto isso porque é uma coisa que funcionou comigo. Eu já consegui emprego assim, mandando mensagem para se destacar, né? Porque aqui no Canadá, muitas pessoas aplicam para uma vaga, porque o mercado não é tão grande quanto no Brasil. Então, eu já fiz isso, já deu certo. A pessoa que é minha dupla, que faz a mesma coisa que eu na Canada Goose agora, ela também fez isso e deu certo para ela. O meu marido já fez isso, então, o que tu acha desse processo de destacar? E se tu tem outra sugestão também? Porque às vezes tu tem um portfólio legal, tu tem um currículo legal, mas são tantos aplicantes que acaba passando por filtros e não chega até a contratação de fato, até a entrevista de fato. Eu sei que algumas pessoas não gostam disso também, de ser abordado diretamente no LinkedIn. Eu, pra ser sincero, não entro muito no meu LinkedIn, então vou meio hora, lá tem 40 mensagens. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que se ajudar, tipo, no mundo, na vida, no universo. Entendeu? E eu já estive na posição de querer ser contratado e agora estou na posição de contratar. Então, se você me mandar o seu portfólio ou entrar em contato comigo, eu vou te colocar, eu vou te apontar para a direção correta. Olha, gostei do seu portfólio, mas eu preciso que mande e-mail para essa pessoa.
entendeu? E se eu gosto do seu trabalho, eu vou te ajudar sim, entendeu? E se alguém está precisando e eu vejo o seu trabalho e eu acho que encaixa, eu vou te recomendar. Eu acho que, sim, eu sou super ocupado e é difícil, às vezes, responder as mensagens. Então, se alguém manda mensagem e eu não responder, é por isso. Mas eu acho que tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu acho que a gente tem que fazer, porque eu acho que é muito soberba e a moda tem esse histórico, né, de isolamento, de ser um clubinho meio fechado. Mas eu não acho que devia ser. Eu não quero ser o tipo de pessoa que não tá aberta, entendeu, para ajudar outras pessoas. Uhum. É muito interessante isso, porque antes de fazer o podcast, eu acho que eu jamais iria entrar em contato contigo. Porque eu pensar, nossa, olha só, o Daniel já trabalhou na Kenzo, já trabalhou na Oscar, é diretor na Lululemon. E agora, com o podcast, eu tô perdendo muita vergonha. Assim, eu não acho que eu sou uma pessoa tímida, mas eu acho que eu sou uma pessoa mais introvertida. Então, eu tenho um podcast que eu adoro chamado Bom Dia Óbvias, e elas estavam falando sobre essa diferença, né? E eu comecei a ouvir, eu pensei, quem sabe eu seja isso mesmo, porque uma pessoa completamente tímida não consegue, né, falar aqui no podcast, conversar, normal. Mas eu achei interessante isso, que agora eu tô aqui conversando contigo e eu achei legal que você é uma pessoa muito acessível e finalmente conseguimos agendar um tempinho aí, né, na sua agenda corrida e até desmistificar uma coisa também que eu tinha na cabeça, que era quem mora na Costa Oeste, em Vancouver, é mais livre, tem mais tempo livre pra fazer as coisas, mas você falou que tá trabalhando pra caramba aí, né? É engraçado. Eu achei que meu trabalho no Lemon fosse mais tranquilo que meu trabalho na Kenzo, mas Mas enfim, eu entendo que você tá num cargo de autorresponsabilidade, então tem mais carga de trabalho também, mas é interessante desmistificar, porque outras amigas minhas que também são da região já falaram que as empresas aí, tem muitas empresas aí que também são corridas, tem bastante trabalho, então é interessante desmistificar isso. sim, mas assim, a quantidade de projetos de mindfulness, de mental well-being da Lululemon, eu nunca vi em nenhuma empresa, nem no grupo Louis Vuitton, quando eu trabalhava, eu tinha essa consciência. E o problema da Lululemon, que não é um problema, né? O sucesso é grande demais. Então é impossível a gente conseguir crescer no ritmo que a empresa cresce em termos de venda ou produzir. E então, por exemplo, a gente, sei lá, alguns materiais reciclados que a gente usa, poliéster e tal, a gente tem problemas porque é impossível você ter no mundo suficiente para reciclar o que a gente precisa, entendeu? Então, assim, uma empresa com um ponto de vista de consciência, de reciclagem, de sustentabilidade, que é muito especial, e, mas não é que ela faz muito pouco propaganda, da verdade, de todas as iniciativas que eles têm, que são gigantes e revolucionárias, algumas delas. Mas a Lululemon tem muita consideração em não fazer propaganda dessas coisas, Uhum. porque eles têm os seus próprios parâmetros e tal, e goals que eles querem atingir. Mas é uma empresa incrível de trabalhar assim, o potencial de criar uma empresa que conseguiu crescer quando já existia uma Nike, uma Adidas e todos esses gigantes, né, do mundo esportivo que se mesclavam com a leisure, e criar uma coisa única. Eu acho que isso que é legal, assim. A gente se sente ainda como uma empresa pequenininha que está lá batalhando, entendeu? Eu acho muito legal também que o canadense apoia muito, né, as marcas que são do país. Tanto a Canada Goose, que eu trabalho, quanto a Lululemon, que você trabalha, são marcas com um ticket mais alto, né? Um valor mais alto. Mas você vê muitas pessoas. Sempre que você vai sair de casa, pelo menos uma pessoa você vai ver na rua usando essa marca. E eu acho muito interessante isso. Que eles valorizam muito as marcas locais, né? Achei bem legal. Sim, a gente trabalhou pro esse Olympic Games, não, do Winter Olympic, e eu ficava impressionado, porque todas as coisas que a gente fez, assim, algumas delas eram bem
ostensivamente canadenses, né? Com CAN na frente, no atrás, gigantes e tal. E aí eu via tanta gente na rua usando, sabe, os casacos e tal. Eu falo, caramba, eu não sabia que as pessoas iam curtir tanto. Mas essa coleção foi um sucesso, assim. Imagino que deve ser uma coisa que mudou pra caramba nesse período que você trabalhava na Kenzo, pra eu trabalhar agora na Lululemon, esse volume de pessoas que você vê usando suas peças, né? Porque a Kenzo é uma Sim, marca de luxo, então fabricam menos peças, então, consequentemente, menos pessoas vão comprar, porque são produtos mais caros, né? é. E interessante isso. Como é que foi pra ti sair desse setor de luxo que tu começou lá desde o Brasil na Osklen e partir pra Lululemon, que não é uma marca de luxo, mas é uma marca ainda assim com um valor percebido alto, com qualidade, com um preço alto também, mas que não chega a ter valor, a ter preço, né, de marca de luxo, de fato. Claro, um consumidor é diferente, mas em termos de qualidade, de design, eu nunca quis fazer nenhum compromisso. Então, a minha equipe que eu tenho agora, eu teria a mesma equipe se eu fosse para Kenzo, por exemplo, ou se eu fosse para Louis Vuitton. Eu acho que o meu objetivo é que na Lululemon o nível de estamparia, de jacquard e tal, seja o mesmo nível estético de qualquer uma dessas marcas. E eu acho que isso que eu acho legal, assim. Eu não acho que nenhum. Quando eu vejo então, a Nike, a Adidas, tem muitas coisas interessantes que eles fazem, mas é um processo construtivo. Estão evoluindo do ponto de vista deles em coisas que eles já fizeram antes. Enquanto a Lululemon falou, por quê? Por que um designer da Dior? Entendeu? E a gente vê isso muito agora com o collab da Dior com marcas esportivas, da Gucci, ela fez com foi o quê? North Face agora. North Face, sim. É, Acho que e até a são Miley incríveis, Cyrus né? estava usando o casaco do Lollapalooza. E eu acho que é exatamente isso. Por que que isso é tão legal? Né? Deixa a gente tão animado. E eu falo, cara, eu quero pegar uma equipe do nível da Dior, do nível da Chanel e desenhar, entendeu? Roupa athleisure, entendeu? E o que que acontece? O que acontece é que você cria, sabe, uma coisa sem parâmetros. Não tem ninguém que consegue se comparar com isso, entendeu? Então, assim, a minha equipe é incrível, entendeu? E eles estão super bem treinados e todos se questionando a proteção que eu dou para eles em termos de criatividade, em termos de estímulo. E não é tipo, isso tem que ser melhor. É tipo, isso é a melhor versão. Então a gente tem uma equipe juntos que analisa o trabalho entre nós, assim, não tem nenhuma competitividade entre a equipe. E tipo, é como se fosse uma equipe tentando fazer você fazer o melhor trabalho, mas você é o atleta, Uhum. entendeu? E quais são as suas maiores fontes de inspiração? É engraçado. Eu com certeza, né, vejo tudo que está acontecendo em termos de moda, luxo internacional. Eu não olho muitas marcas esportivas, simplesmente porque mesmo se você olha um desfile de moda em Paris, e a gente trabalha com muita antecedência porque os nossos tecidos são muito delicados, tá, muito específicos, não dá tempo, entendeu? Até aquilo entrar no mercado e tal, não sei o que, a gente conseguir afetar isso, seria muito tarde. Então, eu prefiro olhar em o que é design, moda, mas assim, no nível mais conceitual. Então, assim, do mesmo jeito que eu estava pegando a inspiração da Kenzo, daqueles pontos de vista, eu estou fazendo a mesma coisa na Lululemon. E claro Uhum. que a gente tem essa ideia de que coisas comerciais são chatas de fazer ou menos interessantes. Então às vezes eu pego uma estampa para desenhar e a minha equipe adora porque eles conseguem, eles vão sentar em volta da minha estampa e falar, isso está errado, isso aqui pode ser melhor. Então eles adoram, eles se divertem porque eles têm agora a vingança deles, entendeu? E aí eu pego estampas que são challenges. Então uma coisa que eles falam, não, a gente não pode fazer isso porque não executa, porque fica transparente, não sei o quê. Tá bom. Aí eu pego e faço uma. Então eu pego desafios para abrir portas para eles. Falo, olha, isso que você achou que era impossível, é possível. Agora você pode fazer. Entendeu? Mostrando que é possível, uma coisa que era impossível. Ou pegar uma estampa que, olha, eu vou fazer uma estampa para vender muito, fazer muito dinheiro. Vocês querem? Tá bom. Fiz uma estampa para vender muito dinheiro. Ela é barata de fazer. Ela tem um toque animal, ela é bem comercial.
sabe? A gente coloriu em milhões de cores, o time comercial adorou. Eu falei, tá vendo? Eu fiz essa estampa para vender, para fazer dinheiro. Vai fazer muito dinheiro. Então, mostrando para eles como uma estampa pode ser bonita e ter sensibilidade e falar sobre a temporada, ser sazonal, mas ser poderosa, ter esse poder de falar, olha que legal aquilo, sabe? Então, assim, que uma coisa comercial não exclui ela de ser interessante. Uhum, interessante. E você chegou a fazer freela também pro Brasil, na época que você estava trabalhando como autônomo ou não? Pro Brasil, quem foi? Não foi a Farm. Volta e meia, alguma marca do Brasil me entra em contato comigo. A Animale me contratou, né, me contactou na época que eles estavam. Eles queriam fazer um projeto comigo e eles até vieram para Paris me conhecer e tal, não sei o quê. A gente passou um tempo juntos, mas aí teve, né, Covid e todas aquelas coisas e elas falaram: a gente não Entendi. sabe mais como é que vai ser agora. Então, volta e meia eu sou contratado, mas a verdade é que assim, eu já saí do Brasil há tanto tempo que eu acho que ninguém lembra, mas a verdade é essa. Já vê como uma pessoa do mundo, né? Porque não, você já morou em tantos lugares diferentes que não tem nem como falar. Não é brasileiro, mas é europeu ou norte-americano, sei lá. Muito Não, eu louco isso. sou 100% brasileiro, completamente. E o nome do meu filho é Rio, pra você ter noção. Ai, que lindo! Tá, mas quando você vai pro Rio, você se sente em casa? Eu não me sinto mais em casa em lugar nenhum, pra falar a verdade. Isso é verdade. Eu acho que você perde esse sentido de casa, mas a minha família tem uma fazenda em Paraíba do Sul. E quando eu vou lá, eu me sinto em casa. Legal, legal. Que daí vem as memórias de infância também, essas Exatamente. coisas. Interessante, interessante. Tem alguma marca que você ainda não trabalhou, que você tem vontade de trabalhar? Cara, eu adoraria trabalhar com a Oscar de novo. Eu adoro o que eles fazem. E às vezes eu olho e falo, cara, que legal isso. Eu quero fazer parte dessa brincadeira. Eu nunca trabalhei para Farm e eu acho que uma mistura de Daniel Bo. É engraçado, as marcas que eu gostaria de trabalhar são marcas brasileiras, né? Tipo, é porque eu sei que, sei lá, Gucci, no Prada, essas coisas. Se eu quisesse, eu ia trabalhar lá, entendeu? Mas marcas que eu gostaria de fazer uma collab, assim, que eu gostaria de ver o resultado da Daniel Bo mais isso. Eu conheço muita gente trabalhando na Farm e tal, e a gente tem muitos amigos em comum, que já foram diretores lá e tudo assim, mas eu nunca trabalhei para eles. Mas eu acho que a linguagem deles podia ser uma coisa muito, muito legal. Adoraria fazer, mas acho que é isso. No ponto agora que eu que é mais potencializar o trabalho dos outros, eu gostaria de fazer uma collab mais do que fazer, tipo, me contratar pra fazer uma estampa. Entendi, entendi. Então, se você pudesse colocar em palavras o seu estilo de desenho, o que seria o estilo do Daniel Bo? Então, na época, eu pensei muito sobre isso e eu tenho um workshop que é justamente sobre isso, Ah, sobre como legal. você achar quem você é pelo ponto de vista criativo. Na época que eu criei o meu perfil, eu chamava de Savage Beauty, e foi antes da exposição do McQueen que se chamava Savage Beauty. Não Então, acredito. mas tipo, casou perfeitamente. E é isso, eu acho que tem uma natureza um pouco animalesca, quase agressiva do meu trabalho, do ponto de vista, mas num ponto de vista meio idílico, entendeu? Quase como, sei lá, um lobo fantástico, entendeu? Então tem uma coisa muito feminina da porcelana, essa tradição da pintura feita à mão. Eu adoro flores, mas é quase como se as flores fossem perigosas de algum jeito, entendeu? Entendi. E esse workshop tá disponível no site? No teu site? Cara, eu dei isso. É engraçado, quando me chamam e falam, Daniel, a gente queria que você desse um workshop. Quando eu vou pro Rio, sempre não, mas a maioria das vezes tentam me contratar para dar um workshop, alguma palestra. E aí eu tento fazer um workshop, em vez de um que eu já dei, eu fico, não, mas eu quero falar sobre isso agora. E aí eu criei esse workshop Ah, pro Instituto Rio Moda, lá no Rio. E aí eu falei, olha, eu acho que a coisa mais importante agora, para mim, que eu posso passar para designers, é isso. E aí foi sobre isso. Tipo, seja para você ser único, né? Como você descobrir quem você é. Então, no workshop, eles tinham vários recursos juntos, assim, tinham acesso a arquivos gigantescos meus de textura, estampa, flores pintadas, fotos e coisas assim. E eles tinham que combinar aquilo
tentando transmitir quem eles eram. Depois de 3 dias, 2 dias de conversando, tentando identificar quem são essas marcas, que mensagem elas estão passando, e aí você tinha que criar quem é você. E aí o que era muito interessante era ver como as pessoas com as mesmas ferramentas criavam coisas completamente diferentes. E é que nem quando você sai do Brasil, você vê como você é brasileiro, né? Você vê por contraste, aquelas coisas que eu não prestava atenção, que pra mim era todo mundo assim. Não, eu sou muito assim, entendeu? E todo mundo é diferente, entendeu? Engraçado, tem uma amiga minha que falou isso pra mim, que antes de se mudar pra fora do Brasil, ela ouvia as músicas do país que ela queria morar. E aí, quando ela foi morar nesse país, ela parou de ouvir as músicas coreanas, que ela ouvia tanto, e começou a ouvir música brasileira. Bem interessante isso. Pô, mas então esse workshop está disponível, não é sempre que tu abre, então não tem lá um curso online, é realmente, de vez em quando, tem que ficar ligado aí nas redes sociais para saber quando você vai para o Brasil, para fazer uma imersão realmente contigo de alguns dias, né? Interessante. Sim, e engraçado, eu falei, eu pensei em entrar em contato com a Emily Carl, o instituto aqui, para dar algum curso, porque eu sei que o IAD no Brasil falou quando eu vier para dar lá também. E a minha equipe falou: Daniel, você não tem tempo nem pra gente. Você vai dar o curso para os outros. Será que eu posso fazer o curso? Entendeu? Então, assim, realmente, a minha vida é muito ocupada e agora com filho é mais difícil. Mas eu gosto muito dessa troca com estudantes e tal. Aham. Se tiver algum dia um workshop aí em Vancouver, eu tô voando, tá? Só pra te avisar. Então, vou ficar ligada aí nas suas redes sociais pra saber se vai rolar, se algum dia der certo. Tomara que dê certo. Pra aí a gente vai encontrar todo mundo que é da área de moda em Vancouver. Vai ser interessante. Vai ser ótimo. Interessante. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que ia te ajudar mais ainda? Por que eu falo assim? Eu sempre falo que eu sou muito feliz com onde eu tô hoje. E parece que qualquer mudança brusca que eu tivesse feito no passado iria alterar tudo e eu não ia estar aqui agora. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente pensa que talvez poderia ter ajudado ainda mais a gente chegar até aqui. Com certeza eu teria feito coisas diferentes. Eu acho que se eu, quando tivesse chegado em Paris pela primeira vez, eu senti que Paris, mesmo que eu consegui voltar depois para um trabalho muito importante, Paris e Londres também, quando eu estava no processo do McQueen, foi parecido. O nome das universidades faz muita diferença. Então eu fui para Barcelona, passei tempos incríveis lá, adorei. Por um ponto de vista pessoal, foi uma experiência incrível. Mas eu não acho que o nome do meu mestrado, na época, eu entendia qual importância que ele ia ter. E infelizmente, eu acho que na indústria da moda, você pode... o nome da instituição que você estudou faz muita diferença. Então, em Londres ou em Paris, eles querem essas universidades. E você tem como chegar lá sem essas universidades. Mostrando o seu trabalho, mostrando consistência, conhecendo as pessoas certas e tendo sorte. Porque se você está pronto para quando a oportunidade aparece, né, você vai poder aproveitar dela. E que foi o meu caso. Eu tive sorte de que eu estava pronto quando a oportunidade apareceu e eu peguei ela e consegui provar que eu merecia estar ali. Mas eu tenho certeza que, tendo estudado em universidade de nome internacional, teria feito uma diferença incrível na minha carreira. Entendi. Quais universidades que você acha que teriam sido as melhores, assim, pro teu currículo? É engraçado, as universidades que são mais reconhecidas não são necessariamente minhas preferidas. Por exemplo, Central St. Martin's é muito reconhecida internacionalmente. Em Paris, IFM, ou você estudou IFM ou você não estudou moda, sabe? É a impressão que dá essa no mercado de luxo. IFM é muito protetora do mercado delas. Então, assim, se você estudou no IFM algum dia, os professores lá vão fazer você ser contratado nas melhores empresas, e se você precisar de um trabalho, em qualquer momento da sua vida, elas vão achar, elas têm todos os contatos, têm todos os acessos, têm todas as facilidades, entendeu? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, eu diria, na França, faz IFM,
Mesmo que, por exemplo, eu conheci pessoas que queriam trabalhar em estamparia e a IFM não é para estamparia, mas o fato delas terem estudado em IFM abriu infinitas portas. Interessante, interessante. E aqui no Canadá, aqui em Toronto, uma das mais famosas, né, uma das mais importantes, pelo que eu sei, é a Ryerson. Aí em Vancouver tem alguma universidade que tu indicaria pra quem que tá pensando em ir pro Canadá? Eu ouvi falar da Emily Carr como uma excelente universidade. A verdade é que eu cheguei aqui há 1 ano e meio e trabalhei intenso, então a verdade é que eu não conheço muitas universidades aqui. Mas eu já contratei 2 pessoas da Emily Carr e elas eram ótimas. Então, assim, eu tenho uma boa impressão da universidade, mas a verdade é que eu não conheço muito bem. E eu não olho para a universidade quando eu vou contratando as pessoas. Eu quero saber da pessoa. Até o meu chefe, ele fala, eu não quero ver o portfólio de ninguém, eu não quero ver o currículo de ninguém, eu quero sentar com essa pessoa e sentir que essa pessoa quer fazer esse trabalho, que ela está apaixonada pelo que ela faz. É isso que importa para mim. É interessante porque muitos Instagrams de carreiras, de Instagrams que falam sobre carreiras na moda, eles falam pra você não falar que você é apaixonado por moda. Mas existe uma grande diferença entre falar que é apaixonado e mostrar que é apaixonado, né? É verdade. Eu acho que é isso, você sente que a pessoa se você gosta do que você tá fazendo, a gente passa muito tempo trabalhando, né? Então, se você não gosta do que você faz, é uma parte muito grande da sua vida que você vai ficar triste, entendeu? E eu venho de família, como eu te falei, advogados e médicos e tal. E na época que eu escolhi ser designer e tal, para uma profissão criativa, teve essa questão na minha família, todo mundo foi contra e tal, porque, não, você vai morrer de fome, Daniel, entendeu? Nunca vai conseguir trabalho, nunca vai conseguir nada. E eu sou tão bem sucedido, ou mais, do que os médicos e advogados da minha família hoje em dia. Por quê? Porque para mim não tinha opção. Eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, porque é onde eu me encontro, me sinto eu mesmo, né? E ao mesmo tempo que, se fosse ao contrário, eu podia ser um péssimo médico em algum lugar, entendeu? Ou ser um bom designer em algum lugar, porque isso me traz felicidade, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar, tipo, que vida que a gente quer ter, não só o trabalho necessariamente. E tem pessoas que conseguem falar, olha, eu vou trabalho de 9 às 5, faço aquele negócio, ganho meu dinheiro e minha vida acontece do lado de fora. Mas eu nunca fui essa pessoa. Minha vida acontece dentro do trabalho, fora do trabalho. Eu passo o final de semana com amigos do trabalho. A minha vida é muito misturada, entendeu? E como é que foi essa transição da Europa para o Canadá? Olha, quando a gente veio pra cá, a gente já tava grávido. Então, eu já tava, tipo, será o que eu quero criar meu filho em Paris? Entendeu? A gente tava pensando em se mudar pra fora de Paris e tal. Então, a gente tava procurando uma vida um pouco mais tranquila já. E Vancouver, eu vim aqui, eles me trouxeram aqui para passar alguns dias em Vancouver, conhecer e tal. E me parecia do Canadá todo, e olha que eu não conheço o Canadá muito bem, mas parecia o lugar mais interessante para mim. Eu literalmente vou jogar vôlei na praia, tipo, sem camisa, entendeu? E tem gente esquiando, amigo meu ligando, eles estão esquiando na montanha que eu consigo ver dali, entendeu? Então, assim, é uma cidade que ainda tem um verão, sabe? Muito legal. Me lembro muito o Rio, eu moro em Kitsilano, então do lado da praia. Então, assim, eu tenho uma vida meio carioca, entendeu? Eu não, sabe, não gosto de cidade muito grande agora. Tô numa fase na minha vida que isso me convém muito. Legal, legal. Não, acho que acho que tu fez a escolha certa ir pra Vancouver, porque todo mundo fala, né, que a associação é Vancouver, é o Rio canadense e Toronto é a São Paulo canadense. Então acho que se tu é apaixonado pelo Rio, acho que faz todo sentido. Agora vamos para 2 quadros finais do podcast, que o primeiro é: na sua mochila, uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos anos. Não precisa ser de moda, pode ser sobre a vida, sobre espiritualidade, o que você quiser. Olha, tem um livro que é engraçado. Sabe quando você tá na universidade e as pessoas recomendam um livro e ninguém lê? E aí, tipo, passa e tal, não sei o quê. A gente lê um texto, né? Na época a gente tirava xerox de um capítulo e tal, e lia para fazer o trabalho, eu entendi isso e tal, não sei o quê. Eu li um dos livros, entendeu? E é um livro do Arnheim. E era, como é que é? Eu esqueci o nome.
Era um livro do Onar, ele basicamente falava sobre psicologia na estética, entendeu? Na composição de imagens. Então ele falava como, por exemplo, se você tem um quadrado, por exemplo, se desenha um círculo no quadrado, tem como se fossem umas forças magnéticas. Então se aquilo está bem no centro, aquilo passa uma sensação de paz. Se aquilo está ligeiramente para um lado ou para o outro, aquilo te provoca alguma coisa, um nervosismo que você quer empurrar a bola para o centro do negócio. E tem uns pontos de equilíbrio, por exemplo, se você encaixa num dos cantos, é como se tivesse essas forças magnéticas que precisam estar em equilíbrio, entendeu? Então ele fala sobre isso, ele fala sobre como a gente se sente quando a gente olha, sabe, uma composição. E eu acho que eu fico impressionado como ninguém que eu conheço leu esse livro. Não é alguma coisa em relação da Gestalt? Cara... Porque agora tu falando disso em composição, em equilíbrio, me fez lembrar disso, dessas aulas. Mas isso aqui é interessante, ele analisa por um ponto de vista da psicologia, sabe? Do ser humano, como o ser humano se relaciona com as imagens. Mas não é como Bauhaus, assim. Quando a gente lia os livros do Bauhaus, parecia que era do ponto de vista da imagem. E esse é do ponto de vista do humano, entendeu? O que isso faz comigo, dentro de mim, quando eu faço isso, entendeu? Então, um dos workshops que eu dou é sobre desenhar com o seu... criar com o seu gut feeling, né? Às vezes a gente tem muitas coisas na cabeça. O diretor comercial falou isso, o meu chefe falou aquilo. Aí você está intelectualmente desenhando essas coisas, mas não é ali que você vai criar as melhores coisas, é aqui, entendeu? É na sua barriga, é naquele friozinho da barriga. Você fala, isso está me deixando emocionado, excitado ou não. Então, assim, nesse workshop a gente treina aquele sentimento. E às vezes, na época que eu desenhava mais, que criava mais, eu estava escutando a música e eu tinha que escutar aquela música em loop, porque só aquela música estava conectada com aquele sentimento que eu queria refletir. E eu lembro até na Oscar, alguém falou, Vitor, você está escutando essa mesma música o dia inteiro. Eu falo, cara, eu sei, é um saco, mas é o que eu preciso. É a minha hipnose, entendeu? Mas aquela música tá me deixando alinhado no jeito que outra coisa não daria. Eu tentei outras músicas, não é aquela música. Eu já fiz isso também. Mesmo como estilista, a gente não tem tanta parte, assim, de mão na massa de criar o visual, né? São mais briefings que a gente tem que criar, a ideia. Mas eu já fiz isso também. Uma vez a gente estava criando uma coleção mexicana e eu ficava ouvindo música mexicana. Eu ia playlist ali sempre repetindo. Interessante. E aí, eu acho que é esse estado de flow, né? Se você achou aquele estado de flow, sabe? Não deixa nada, não muda nada. Para ali, foca ali, porque ali você tá, sabe, você vai longe, entendeu? Legal, muito bom, adorei. 3 cidades preferidas, uma para trabalhar, uma para visitar e outra para se aposentar. Uma para trabalhar, você diz? Eu gosto de Nova York para trabalhar. Infelizmente não tenho férias, tipo, nunca lá, né? Ninguém tem férias nos Estados Unidos, é complicado, mas eu acho que em Paris, eu acho que as marcas são muito fechadas para outras pessoas, estrangeiras, se você não vem, se você não conhece, se você não estudou aqui, entendeu? E eu acho que em Nova York as marcas são mais abertas para quem é esse cara novo que está chegando, o que você tem para trazer, entendeu? Então eu acho que em termos de oportunidade, assim, trabalho em Nova York, as marcas que tem lá, eu acho que, mesmo que eu goste mais esteticamente das marcas em Paris, tem tipo Proenza em Nova York, entendeu? Que é incrível. Então, assim, eu acho que Nova York seria o território mais fértil em termos de potencial de trabalho para mim. Legal. Outra para visitar, então. Para visitar, eu adoro Roma. Eu não sei porquê. Roma eu adoro porque é uma bagunça. Nada funciona, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas é tipo, você não acredita, você vai, tipo, você faz a sua vida no meio daqueles museus, entendeu? E estátuas, sabe, tão antigas no meio da cidade. E você meio que não acredita que aquelas coisas existem, que você tá lá, entendeu? Comprando comida ou fazendo suas compras e você tá
você tá vivendo num museu a céu aberto, assim. Roma sempre me deixa feliz, assim, eu acho engraçado. Cara, é engraçado que eu só fui pra Roma uma vez. Quando eu tinha, sei lá, 17 anos. E foi meio que um mochilão, assim. Então eu visitei vários países da Europa, sempre ficando em hostel, ruim pra caramba, o mais barato que tinha. E em Roma foi o melhor hostel que eu fiquei. Então eu não tenho essa visão de Roma ser bagunçada, mas tenho que voltar lá pra ter uma segunda visão. É engraçado lembrar disso. Eu fiquei num hotel muito ruim em Paris. Num hostel muito ruim em Muito ruim. Paris. Sim, mas é interessante fazer essas viagens. Eu dei de presente para minha atual futura esposa ah, uma viagem para Roma. E a gente foi para lá, e a gente foi comer numa pizzaria. E aí, do nada, umas pessoas começaram a fazer uma festa, tipo, espontânea, numa praça, para celebrar o aniversário de alguém. Mas é tipo, tinha um cara andando naqueles sticks, entendeu? E aí um outro cara juggling, e tipo, virou uma festa com banda e tal. E aí eles começaram a andar pela rua, sabe? E as pessoas se juntando. Então, tipo, foi um carnaval espontâneo que surgiu ali. E eu falei, meu Deus, que cidade é essa? E todas as vezes que eu fui pra Roma, fui com minha mãe antes também, eu sempre achei a cidade fascinante, entendeu? Pra visitar. Sempre me diverti muito lá. É de lá que as pessoas pegam inspiração pra aqueles clipes de música que tem um monte de referência junto e aí aparece É, alguém andando com perna de pau, loucura. Entendi. muito Entendi o que legal. tu quis dizer. Última cidade pra se aposentar. É engraçado, a gente fala sobre essa aposentadoria. Eu tenho quase 40 anos, então assim, eu já estou me aproximando, né, e pensando nessas coisas. A gente fala de talvez se mudar para Cape Town, a minha futura esposa é de Cape Town. E a gente fala de repente se mudar para lá, porque me lembra muito o Rio antigamente, entendeu? E eu sei que tem um passado, né, de bem complicado na África do Sul, mas a realidade de quando você está lá, em termos de inclusividade e tal, e até mesmo do governo, em termos de representatividade, é incrível, sabe? Então, assim, mesmo que os passados deles sejam muito retrógrado, o presente é 10 anos, 20, 30 anos na frente de todo mundo em termos de inclusividade, representatividade. Então, assim, eu acho que é uma cidade que é muito interessante e é uma cidade linda e me lembra muito o Rio, assim, da minha juventude. Entendeu? Legal, legal. Eu não conheço o Cape Town, preciso ir pra lá um dia. Preciso ir pra vários lugares, né? Mas a lista é grande. Essa coisa de vida de mochila, né? Que o mundo vai ficando pequeno, né? Você Exato. fala, onde é que eu vou morar? Bem, o que sobrou, né? Tipo, de capitais que eu posso morar e Não trabalhar. cheguei nesse nível ainda, mas vamos nesse rumo. Sabe o que é legal também? É que assim, eu sempre falo muito aqui que assim, é legal morar na Europa porque você tem a oportunidade de conhecer vários países diferentes num final de semana, né? Mas, esse ano, eu e meu marido, a gente tá numa filosofia de conhecer várias cidades pequenas. A gente sempre gostou de conhecer cidades pequenas, mas até mesmo que é próximo dos Estados Unidos, né? Então a gente pode pegar o carro e viajar 8 horas e passar o final de semana no lugar, porque a gente gosta de dirigir, então tá tudo certo. É, E passar num final de semana num estado ou numa província que tem muita história pra contar também, que é basicamente um pequeno país ali, né? é. Então, fica a dica também pra quem mora no Brasil e tem vontade de viajar, começar a viajar próximo, né? Próximo de você, pra onde você tem condições, mas sempre estar em movimento. Olha, eu só fui viajar pela primeira vez quando me mudei para Barcelona. E assim, eu viajava muito, 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 muito pelo Brasil e pela América do Sul. Então eu foram 3, 4 meses viajando pela América do Sul. A gente foi pro Peru, fiz toda aquela coisa de Machu Picchu e tal, Chile, Bolívia, Argentina. Então foram uns 4 meses viajando. Depois eu passei quase 3 meses. Eu fui pro norte do Brasil e depois fui descendo pela costa. Passei 3 meses descendo pela costa. E mesmo assim, literalmente, a gente ia para a estação de ônibus e perguntava, batia lá no guichê, a gente quer ir para baixo, onde é que a gente vai? E alguém falou, minha família costuma ir para Praia dos Carneiros.
entendeu? Que é muito legal. Tá bom, vamos pra lá, entendeu? Aí perguntava pro próximo, pra onde é que a gente vai? Tipo, literalmente baixia no guichê e pegava a opinião da pessoa, onde é que a gente vai, sabe? Caramba, que Desde que seja interessante. mais pro sul, a gente vai indo, entendeu? Que E eu massa. passei 3 meses assim e foram experiências incríveis, assim. Eu viajei o máximo que eu podia no Brasil, porque eu queria conhecer o Brasil o máximo possível. E tem lugares que eu tenho muita vontade de ir, ainda não fui, mas a gente não tem que começar pela Europa, assim. Essa ideia de que viajar pela Europa é mais interessante que viajar no Brasil, eu acho que não, o Brasil é fantástico, assim. Pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, do que tu falaria pro Daniel, lá de 20 anos, que tava começando a carreira, que acho que também vai servir pra quem tá começando a carreira agora, pra quem é estudante, ouve Moda na Mochila, e tá naquela ansiedade, assim, ou na insegurança de saber se é aquilo mesmo, de se encontrar, de encontrar o seu estilo pessoal. Então, se pudesse deixar uma mensagem final aí do que tu falaria pro Daniel. Eu acho que a gente, como criador, a gente criar alguma coisa nova é um sentimento muito frágil, né? É uma coisa muito delicada que você está colocando, é muito pessoal de você mesmo. E a gente sente que o julgamento do nosso trabalho é um julgamento da gente, como indivíduo, como pessoa, da nossa qualidade como ser humano. E então eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para mim, quando eu fosse jovem, é que o medo, eu acho que é o inimigo da criatividade, entendeu? Eu acho que você tem que estar disposto a criar uma coisa nova e frágil e tem a Brené Brown falava que é um dos ditados, um dos sayings assim, que eu mais gosto, que ela fala the glory belongs to the man in the arena, né? Então assim, a glória pertence a quem está lá na arena, né? Brigando e batalhando e suando e sangrando. Agora não é de quem está aplaudindo e julgando e falando, você devia ter feito assim, devia ter feito assado, entendeu? Se eu tivesse lá, eu seria melhor do que você. Se eu tivesse lá, eu faria isso. Mas você não está aqui, você não sabe as dificuldades, você não sabe. Então, não aceita o julgamento das pessoas. É importante você dar feedback e pegar as coisas que pessoas te dizem que te ajudam a ir para frente, mas sempre vai ter alguém que desenha melhor, que pinta melhor, que faz melhor, que fala melhor, que escreve melhor do que você. Então, você está no seu próprio caminho, né? E ele é seu caminho para seguir e você não pode deixar as pessoas tentarem te desviar do seu caminho ou tentar botar empecilhos ou falar que é impossível, que o seu caminho é impossível. Eu lembro quando eu tinha, 12 anos, eu já queria viajar o mundo, entendeu? E eu falava, não, eu vou viajar o mundo. E sabe, lembra aqueles joguinhos que você fazia assim, com papel? Sim. Sabe? Então, e aí eu lembro que perguntavam, quantos anos você vai casar? E o que você vai ser quando crescer? Essas coisas. E eu falava, não, eu quero viajar o mundo e eu quero casar com 27 anos. No final eu casei com 27 anos e eu viajei o mundo. Então, assim, essas coisas que você fala, que você quer, se você quer mesmo, você vai fazer todas elas, entendeu? Talvez não seja exatamente como você tinha planejado, mas você é capaz de fazer todas elas, entendeu? Então, não deixe outras pessoas te limitarem, entendeu? Só você sabe o que você é capaz. Adorei. Muito linda a mensagem. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E para quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Se você escrever no LinkedIn, eu não olho sempre, mas eu tô lá. No Instagram também, as pessoas às vezes mandam mensagem e eu ajudo, eu recomendo coisas e tal, encaminho eles para outras pessoas ou para universidades. Eu quero ajudar, eu acho que a gente tem que se ajudar como ser humano. Então acho que é isso. Eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais mídia social quase nenhum, e mesmo no Instagram é só trabalho, não tem uma foto pessoal lá, eu acho. Simplesmente porque é uma escolha minha, entendeu? Mas acho que é isso. Como é que é? O offline é o novo luxo, né? Eu acho que é isso. Eu quero passar tempo com meu filho, eu quero passar tempo com a minha família, entendeu? Eu acho que eu dou demais já. Tô o suficiente de mim pro mundo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite novamente, ter compartilhado a sua trajetória aqui com a gente.
E adorei conversar contigo. E tenho certeza que vai inspirar muita gente. E me inspirou, aprendi pra caramba contigo. E muito sucesso no seu novo capítulo aí, praticamente novo, né? Há um ano você mora em Vancouver. Muita saúde também pra tua família, pro teu filho. E que você realmente aproveite aí essa temporada Canadá. E que um dia a gente possa se encontrar, né? Se rolar esse workshop aí, eu fiquei empolgada agora. Sim, pô, espero que role. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que você faz um trabalho incrível de trazer visibilidade para botar pessoas em contato, né? Pegar uma pessoa daqui, uma pessoa dali e falar, olha, vocês têm coisas em comum e compartilhar a experiência dos outros, entendeu? Eu acho que você faz um trabalho muito bonito. Eu escutei alguns outros entrevistas antes de fazer essa com você e eu acho que você está fazendo um trabalho incrível. Obrigada, muito obrigada. Então, pessoal, mandem suas mensagens pro Daniel, suas dúvidas. E se vocês gostaram, então, lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão ali de seguir o podcast e também dar 5 estrelas pra gente no Spotify. E se você quiser mandar mensagem pra mim, vocês já sabem, o Instagram é @modanamochila. Beijinhos e até a próxima!